Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos fazer algumas atividades, envolvendo equações e inequações trigonométricas. Lembrando que ter por perto a tabelinha com os ângulos notáveis, sempre ajuda. Encontre o conjunto solução da equação cosseno de x igual a 1. Então vejamos. Aliás, cosseno ao quadrado, Se está ao quadrado, veja só. O ao quadrado passa para o outro lado mais ou menos a raiz. Então, nós temos cosseno de x igual a 1 e cosseno de x igual a menos 1. Ou seja, temos duas soluções para essa equação aqui. Então, primeiro, tenha sempre o ciclo trigonométrico por perto, porque ele ajuda. Nós temos que o cosseno é aqui, 0, menos 1 e 1, e os ângulos. Então, veja, onde é que o cosseno de x é igual a 1? Quando o ângulo é 0 ou quando é 360 graus. Como é que nós podemos representar, então, a solução dessa primeira aqui? Então, o cosseno de x é igual a 1, então o x a gente pode escrever 360 graus vezes π. Aliás, 360 graus vezes o K, Ou escrever 2π vezes o K. E lembrando que o K é qualquer número inteiro. Então, 2kπ, se o K for 0, 2π vezes 0 fica 0, eu paro no 0. Se o K for 1, paro em 360. Se for menos 1, simplesmente a volta fica no sentido horário, mas continua em 360. Então, esse que eu escrevi representa todos os ângulos que param em cima do 360 graus. Agora, para o cosseno de x igual a menos 1, veja que é o 180, ou seja, é o π. Mas também perceba o seguinte, que qualquer volta dada ou no sentido horário ou no sentido horário que pare em cima do 180, também vai ter o cosseno valendo menos 1. Então, para representar todos os ângulos que param em cima do 180, nós escrevemos π e novamente 2π vezes k. Aí observe, e k também pertencente aos inteiros. Então, veja, a solução disso aqui, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 quando o x for igual a 2πk, ou quando o x for igual... Ou você deixa assim, ou se você quiser colocar o π em evidência, Nessa aqui, por exemplo. Se você colocar o π em evidência, vai ficar 1 mais 2k, Então, sua escolha, só uma outra forma de você escrever. Então, aqui pode ficar 2k multiplicando o π, ou quando for 2k mais 1 multiplicando o π, com o k pertencente aos números inteiros. Então, temos aí a solução dessa primeira. Resolva o seguinte sistema de inequações no intervalo 0 e 2π. Quando nós tínhamos que satisfazer duas inequações ao mesmo tempo, nós fazemos igual só com expressões algébricas. Nós encontramos o intervalo que soluciona essa, o intervalo que soluciona essa, e depois fazemos a interseção dos dois intervalos. Certo? Então, começando com o seno de x menor que 1 sobre 2. Primeiro, nós vamos ver quais são os ângulos que o seno é igual a 1 sobre 2. Qualquer coisa você checa lá a tabela. O seno igual a 1 meio, o ângulo é o de 30. Então, perceba que o seno de 30 é igual a 1 meio. E nós vimos que o ângulo que fica do outro lado, que é o suplementar, também é igual a 1 meio. Ou seja, o seno de 150
também é igual a 1 meio. No ciclo, no ciclo, no ciclo, nós temos, vou colocar 30 por aqui. Já que é de 0 a 2π, gente, é interessante que a gente escreva depois o intervalo em radianos, certo? Mas para analisar, pode deixar em graus e você transforma em radianos depois. E aqui é 150. Nós precisamos ver se o intervalo agora é esse ou esse. Lembra da dica? Pegue um ângulo aqui fora. Por exemplo, vamos pegar o zero. Se a gente fizer o seno de zero, o seno de zero é zero. E zero é menor que 1 meio aqui na inequação. Então, confere, satisfaz a inequação. Então, perceba que esse intervalo aqui é solução dessa inequação, dessa primeira. Agora, veja um ponto aqui entre 30 e 150, por exemplo, 90. O seno de 90 nós sabemos que é 1. E 1 é menor que menos 1 meio, como está aqui? Não é menos 1 meio. Né? Então, veja. Esse satisfaz, esse não satisfaz. Então, o intervalo de 30 a 150 não satisfaz o problema. Encontrei o intervalo de solução dessa primeira. Vamos fazer o cosseno. O cosseno, nós também precisamos do ângulo que o cosseno vale 1 meio. Nós vimos que lá no livro, que o cosseno, volte lá na tabela, ó, o cosseno que vale 1 meio é o cosseno de 60. E nós vimos que o outro ângulo que o cosseno tem 1 meio é fazer menos 60. Né? Segundo o que eu ensinei na aula passada. Vamos fazer o ciclo. Vamos lá, 60. Vai estar por aqui assim, 60. E menos 60, bem por aqui assim. Menos 60. Para identificar qual é o intervalo que satisfaz a inequação, a gente faz alguns testes. Escolhe um ponto aqui e um ponto para cá. Se eu escolher, por exemplo, aqui, eu vou pegar o zero também, porque é mais fácil, né? Veja, o cosseno de zero, o cosseno tem que ser maior que 1 sobre 2, né? Na nossa inequação. Por exemplo, o cosseno de zero é 1. 1 é maior que 1 sobre 2, confere. Então, esse intervalo satisfaz. Esse daqui. Né? Aí você testa um no outro intervalo. Quem é o outro intervalo? O outro intervalo é esse aqui de fora. Teste um só para você ter certeza. Por exemplo, vamos pegar qualquer um. Por exemplo, se eu pegar 180. O cosseno de 180 é menos 1. Menos 1 é maior que 1 sobre 2? Não é. Então, veja que é esse o intervalo que satisfaz essa daqui. Agora, gente, para encontrar a solução final, você faz o seguinte, você vem com a régua, coloque primeiro o ciclo trigonométrico lado do outro. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Um ciclo trigonométrico lado do outro, certo? A minha tá aqui. Só que aqui tá um pouco bem desenhado, certo? Tá aqui o intervalo que eu coloquei lá. E o outro intervalo que eu desenhei lá, ó. Acertar os dois exatamente aqui, certo? Lembrando que os ângulos no final das contas tem que estar em radianos. Então, veja. 30 é π sobre 6. Aí, veja, 150. 150 é 5 vezes 30. Então, 5π sobre 6. Aí, 60 é π sobre 3.
Para obter esse aqui, nós não vamos colocar menos 60, ou você pode escrever menos π sobre 3. Mas é melhor você escrever o seguinte, ó. Para eu chegar, imagine que aqui seja 360. Se você faz menos 60, esse aqui então é congruo ao ângulo de 300. E 300, quem é? 300 vezes, gente, que é 5 vezes 60. Então, vai ficar 5π sobre 3. Aí estão aqui os ângulos em radianos, ó. Π sobre 3, 5π sobre 3, π sobre 6, 5π sobre 6. Você vai vir com a régua e vai traçar os limites dos intervalos, veja só. Então nós temos uma régua aqui, passa um aqui, ó. Aqui. Tá vendo esse ponto? Você vai passar outro aqui. Aqui. Vendo esse ponto aqui em cima, passa outra passando por ele. Os intervalos, vai ficar aqui, semelhante ao que está aqui embaixo, certo? Os intervalos que são comuns aos dois é o intervalo do seu interesse. Veja, observe esse trecho aqui, ó. Esse trecho tem aqui e não tem aqui, então não posso usar ele. Esse trecho daqui para cá, ele tem aqui, mas não tem aqui, então nós não vamos usar ele. Esse trecho daqui para cá também tem aqui, mas não tem aqui, então não vamos usar ele. O único trecho que é comum para os dois, que existe nos dois, perceba que é daqui para cá, ó. Até aqui, ó. Então, esse, gente, é o intervalo que a gente vai usar. Esse é o intervalo que é a solução do nosso problema. Como escrever a solução do nosso problema? Né? Como escrever? Vamos fazer o seguinte, vamos considerar os intervalos positivos, né? Tem o zero, então a gente vai fazer o quê? O intervalo é esse, deixa eu pegar esse aqui de baixo, que é melhorzinho, destacado. É esse aqui. Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos colocar de 0 até π sobre 6. O intervalo, perceba que vai ser aberto, porque não tem o igual aqui, então nós vamos escrever aberto. Π sobre 6 até chegar no zero. O zero é fechado, veja que faz parte, vamos fechar o zero. Zero. União, quem seria esse outro aqui para a gente fazer? Ó? Adote sempre o sentido anti-horário como positivo. Então, a gente vai eu escrever de 0 a π sobre 6. Vamos escrever desse até chegar aqui. Quem é esse? 360, que no caso é o 2π. Então, a gente vai escrever de 5π sobre 3 até chegar em 2π. 5π sobre 3 aberto, porque o intervalo é só menor que e maior que. Não tem maior igual ou menor igual. Então, intervalo aberto. Até chegar em 2π. Só que perceba que 2π está dentro do intervalo, então é fechado. Então, essa aqui, gente, é a solução desse sistema. São os únicos intervalos de ângulos que satisfazem essas duas inequações ao mesmo tempo. Resolva a equação. Então, veja só. Qual é o ângulo que possui o seno igual a raiz de 2 sobre 2? Se você for olhar na tabela, é o seno de 45. Perceba também que nós vimos que o que é suplementar dele, que é o 135, também tem o mesmo seno, raiz de 2 sobre 2. Então, veja, o ângulo que está aqui dentro, ele pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Ele pode ser o 45 ou pode ser o 135. Se ele pode ser igual ao 45, vamos lá, 2x, ele pode ser o 45, que é π sobre k, ou qualquer volta que eu der e parar em cima do 45. No caso, para representar as voltas dadas, lembra como é que a gente escreve? 2k π. Se você passar o 2 aqui dividindo, para isolar o x, ó, coloque dividindo todo mundo. Se ele está dividindo, ele vem para cá e dividindo todo mundo, certo? E vem para cá.
Vamos ficar com x, escrever aqui na frente, com x igual. Aqui faz primeira vezes verso da segunda, fica π sobre 8. Π sobre 8. Mais 2 vai embora com 2, k vezes π. E aqui, a outra solução é se o ângulo que está aqui dentro, que é 2x, certo? Vou separar. Essa é a primeira e essa é a segunda. 2x. 135, quem é? 135 é 3 vezes 45. Então, 3π sobre 4, mais qualquer volta que você der e parar em cima do 3π sobre 4. Novamente, esse 2 que está multiplicando passa dividindo todo mundo. Perceba que ficamos com x igual a 3π sobre 8 mais kπ. Então, essas são as duas soluções. Lembrando que k é um número inteiro.